Olá, queridos, paz do Senhor, tudo bem? Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar podendo falar com vocês hoje aqui, aproveitando essa luminosidade da tarde para fazer a gravação, porque ontem eu resolvi fazer as gravações à noite e a partir das 6 horas da tarde, e tendo que depender da iluminação aqui do ambiente, ficou difícil, né? Gravei ontem para 2 núcleos e ainda para vocês, um aviso para vocês, foi bastante difícil. Mas hoje eu vou aproveitar essa luminosidade aqui. Evidentemente que não é a mesma coisa de estarmos juntos, de estarmos tete a tete, olhando um no olho do outro, mas eu creio que há sim uma possibilidade da gente fazer a conclusão do nosso estudo, da nossa matéria, a partir daqui, a partir desse estúdio improvisado aqui que eu criei para falar com vocês, tá bom? Amados, eu queria falar um pouquinho sobre o Eclesiastes. Eu acho que deixei com vocês um vídeo maravilhoso, né? Dando uma rápida explicação sobre o livro de Provérbios, qual é a mensagem principal das palavras de Salomão quando escreve aos Provérbios, ou os Provérbios, né? E não aos Provérbios, né? Escreve os seus Provérbios. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Eclesiastes. Então eu deixei uma parte da matéria aqui próxima de mim para que eu leia para vocês. Eclesiastes é o chamado livro da sabedoria. Salomão se apresenta no livro de Eclesiastes como diferente de todos os outros livros, né? Como eu disse um pouco na nossa última aula presencial, o livro de Salomão, o Eclesiastes de Salomão, é provavelmente o último livro escrito por Salomão durante a sua vida. O primeiro livro, no auge do seu amor pela sua amada, ele escreve o livro de Cantares de Salomão, o Shir-Haishizim, o Cântico dos Cânticos, o principal cântico, né, de Salomão, o maior cântico da Bíblia também, como eu disse a vocês. Apesar de ser um livro menor do que o livro dos Salmos, é considerado o maior cântico, o Cantares de Salomão, porque ele não é... O livro dos Salmos é uma coletânea de pequenos salmos, escrito por um espaço de mais de 1500 anos um do outro. E o livro de Cantares de Salomão é um canto único, escrito por um mesmo autor, com 3 personagens principais, fazem parte daquela cantata, daquele musical, né? Daquela dança de amor, daquelas idas e vindas de amor descrito pelo próprio Salomão. Os 3 personagens principais são o amado, a amada e um grupo que assiste, que Salomão a denomina de as filhas de Jerusalém. Evidentemente que tem outros participantes menores, mas esses são os 3 protagonistas do grande livro de Cantares de Salomão, o Shir-Haishizim. O livro de Provérbios, como vocês viram, um livro que fala muito sobre a vida do Salomão. Um homem que teve que aprender a viver, como eu disse na segunda aula nossa aí, diante de muitos adversários, de gente que não queria que ele ascendesse ao trono. Vocês sabem que Salomão só conseguiu ascender ao trono aos 45 do segundo tempo. Foi um sujeito que em todo o tempo viu a palavra do rei para sua mãe, ainda quando ele era criança, de que ele se assentaria no trono depois de Davi. Ele viu a palavra ameaçada por irmãos poderosíssimos, lidando com irmãos poderosos como Amon, como Absalão e o próprio Adonias, né, que inclusive tentou usurpar o trono ali no final da sua... próximo de Salomão assumir, e por conta de uma intervenção divina através do profeta Natã e da sua própria mãe ao Davi, o Salomão então consegue o trono de Jerusalém. Então tudo isso fez com que Salomão, esse histórico de vida, as pessoas que o cercavam, fez com que Salomão tivesse dificuldades extremadas em confiar nas pessoas, em estar com as pessoas, e todas aquela sabedoria amealhada ao longo do tempo
fez com que Salomão fosse um sujeito especialista em ciladas, né? Por isso que o livro de Provérbios é um livro que trata muito sobre ciladas, né? Tanto das ciladas sexuais como das ciladas de confiar o seu nome a um amigo, de ser fiador de uma outra pessoa. Então é um apanhado muito importante o livro de Provérbios, falando especificamente sobre as ciladas, né? Das pessoas que se intrometem em questões alheias, assim por diante. Salomão era um exímio conhecedor dessa matéria, porque ele viveu isso naquele digamos assim, naquela fogueira de vaidades entre seus irmãos, pelo trono de seu pai. Imagine que dentro de uma mesma família, né, pelo menos 2 filhos tentam usurpar o trono do pai. É uma família complicadíssima. A vivência do Salomão dentro daquela família já é um capítulo à parte na história do sábio. Mas então ele pôde com muita propriedade escrever o livro de Provérbios. Agora, o livro de Eclesiastes, ele se apresenta como pregador. É o livro da sabedoria da Bíblia. É aquele livro que explora o problema do sentido total da vida. E é uma reflexão sobre a vida. Então, você vê o livro de Eclesiastes como o resumo da vida de alguém que viveu intensamente tudo que podia viver, todos os prazeres da vida, todas as idas e vindas da vida, os trabalhos, as jornadas, as dores, as angústias, as alegrias, os prazeres. Então esse homem agora, o Salomão, está meio que peneirando a sua vida, ou passando a sua vida limpo, e deixando para as pessoas no livro de Eclesiastes qual seja o sentido maior da vida. E por isso que é um livro poderoso. E aí ele se autodenomina, ele se apresenta no livro de Eclesiastes como pregador. O pregador é isso que você conhece, alguém que fala ou se pronuncia diante de uma assembleia. O que Salomão está deixando claro aqui é que a nossa vida, ela nada mais é do que um esboço para ensinamento de alguém, né? O que você vive, as lutas que você tem, as dificuldades que você presenciou e presencia, ela é na verdade uma mensagem. A tua vida deixa uma mensagem para alguém. Ninguém que vive a vida deva vivê-la pensando que a sua vida só diz respeito a si mesmo. A forma que você vive, a maneira que você se relaciona com a vida e com as coisas da vida, vão deixar lições que vão impactar pessoas que estão à sua volta, descendentes ou não descendentes, amigos, pessoas que passaram pela sua vida. Então nós temos o poder e a capacidade de influenciar positivamente ou negativamente a vida de alguém com a nossa própria história de vida. Então a nossa vida é uma pregação, né? Quando chegar ao final da sua trajetória, que você se for dessa terra, as pessoas lembrarão de ti e o que eles vão exprimir de você, o que eles vão peneirar de você, é aquilo que foi a mensagem da sua vida. Eu vejo, por exemplo, quando a gente vai ler sobre Jesus, né? Jesus veio ao mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, disse João, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas enquanto Jesus estava na terra, não ocorreu aos discípulos, aos seus seguidores, até os mais próximos, fazer um diário de bordo de tudo que Jesus fazia, falava, as suas atitudes, nada. Os escritos sobre Jesus foram escritos muito posteriores à subida do Cristo. Então, a subida do Cristo e o impacto que Jesus deixa ali em Jerusalém, na Galileia, em toda a Judéia, depois, mais alguns anos depois, na Ásia, na África, fez de Jesus que a passagem dele aqui na Terra foi um divisor de águas. Então, antes de Cristo e depois de Cristo, a história se dividiu no meio por conta do impacto da vida e da história de Jesus. E esse impacto da história de Jesus precisava ser contado.
Então alguns homens começaram a escrever sobre Jesus. Depois dele, Mateus, Marcos, nessa ordem, primeiro Marcos, né, depois o Mateus, depois o Lucas e por último, quase 60 anos depois da subida do Cristo, o João. Então o impacto do aparecimento de Jesus nessa terra foi escrito pelas pessoas depois. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa vida, ela fica uma história, ela é uma história. Talvez ela não tenha a importância hoje, porque nós estamos dentro dessa história, mas depois que isso passar, muito possivelmente, nossa vida será histórica, nossa passagem por aqui será histórica. E o que vão peneirar da nossa passagem aqui é o resultado final da nossa vida. Eu costumo dizer aos meus alunos que quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João sobre todas as passagens de Jesus, tem algumas bíblias que inclusive as passagens de Jesus são escritas em vermelho. Lógico que Mateus às vezes repete João, que por sua vez repete Lucas, que por sua vez repete Marcos. Mas se você pegar uma dessas bíblias cujas palavras de Jesus são escritas em vermelho e ler todas as palavras, independente que você vai replicar, vai ler 2 textos, não tem problema. Se você ler todas as palavras de Jesus que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João, você conseguirá fazer essa leitura em menos de 2 horas. Agora a pergunta que eu lhe faço: será que em 3 anos e meio de ministério de Jesus aqui na Terra, mais 33 anos de vida de Jesus aqui na Terra, será que depois que isso que passou, que coaram isso, só deu 2 horas de conversa de Jesus? Lógico que não. Mas por que só tem 2 horas de conversa de Jesus escrita nos livros? Porque isso é o que se peneira da vida. Jesus falou muito mais, Jesus fez muito mais coisas, mas quando foram trazer a lembrança, peneirar aquilo que Jesus havia falado e feito e andado, foi isso que ficou registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque a vida é isso, a nossa vida, ela é uma história a ser impactada, história a ser contada. Por isso que Salomão, quando vai falar da sua própria vida, e o resumo, e o que sobrou do peneirar da sua vida, ele assume a postura de pregador. Então, a minha vida é uma mensagem, e eu vou passar agora o relato dessa minha vida. E o relato dessa minha vida é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Então, a nossa vida, a nossa vivência é uma mensagem. O que a gente está vivendo, a maneira que a gente se relaciona com a vida, com as coisas, com os amigos, com a igreja, com o ministério, sabe, com o pensamento teológico, isso é a nossa história sendo escrita. E por isso que Salomão se coloca como um pregador. Eclesiastes é um dos livros, chamado um dos livros da sabedoria da Bíblia, talvez o mais importante deles. É um livro que foi escrito no propósito de ensinar. Eclesiastes é uma lição sobre a vida, com reflexões profundas, mas também com conselhos muito práticos. Como que foi escrito Eclesiastes? Isso é importante. Eclesiastes provavelmente foi escrito pelo próprio autor, né? Salomão, em Israel, por volta do século X a.C., né? 1000 anos, portanto, antes de Cristo. É possível que o livro tenha sido editado por outra pessoa mais tarde, não sabemos disso. Ele era um rei, né? Os seus escritos eram uma propriedade estatal, né? Então é bem possível que outros tenham editado, compilado os seus escritos. Não podemos ter a certeza disso porque não existia uma biblioteca nacional naquela época. Então é a crença histórica de que aquelas palavras são todas ipsis literis do Salomão. O livro foi escrito na época de uma das maiores prosperidades de Israel. Final do governo dele era uma época de muita prosperidade em Israel. O quanto ele gastava para cuidar da sua casa, para prover alimento para a sua casa, dá uma ideia de quanto era o volume de recursos que corria em Israel àquela época. Então, como eu disse aqui, o autor concorda comigo que é provavelmente um livro escrito mais para o final da vida. Quais são os temas centrais de Eclesiastes? A falta de sentido na vida humana, a futilidade da riqueza e do poder, tudo isso peneirado por experiências próprias do Salomão. As injustiças da vida, Salomão prega bastante sobre as injustiças da vida,
sobre o fato da morte ser algo absolutamente inevitável. Isso é lindo no chamado Poema da Morte, né, que é escrito no seu último capítulo. E a importância de desfrutar a vida e temer a Deus. Salomão, ele passa um relato, olha, fala, ó, esse pregador aqui que vos fala, viveu tudo que podia viver, mas o fim de todas as coisas é temer ao Senhor. Então, depois que ele peneira todas as suas experiências, ele deixa claro que o fim de todas as coisas é Deus, é Deus. De todas as mulheres, de todos os amores que ele teve, ele deixa claro ao final da sua trajetória que o melhor de tudo é viver e gozar com a mulher da sua mocidade. Os prazeres, a busca incessante pelos prazeres sexuais não foram capazes de preencher o coração de Salomão como preencheu o seu coração o amor e a intimidade que ele desfrutou de Betseba, né? Betseba, sua mãe, que ele desfrutou da Sulamita, né? Da amada, que é tema da nossa aula anterior, que foi o livro de Cantares de Salomão, ok? Há uma pequena organização teológica no livro de Cantares. Do capítulo 1 ele dá uma ideia de que nada faz sentido, e é lindo você ler. Deixa eu ver se eu consigo abrir a Bíblia aqui, naquela versão NVI, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, né? Em algumas traduções, tudo é vaidade. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Então, eu gosto dessa tradução e resolvi ler nessa tradução, porque essa expressão vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade, não é uma mensagem tão clara, mas aqui ele diz claramente na NVI, que grande inutilidade, sabe? A gente faz questão de coisas que no calor da nossa busca é algo tão absolutamente extraordinário, mas no fim tudo é inutilidade. Nada disso faz o menor sentido na nossa vida. Então, nessa organização teológica do capítulo 1, ele fala no seu capítulo 1 inteiro sobre o quanto é inútil todas as nossas buscas, todas as nossas jornadas, todos os nossos trabalhos incansáveis, as metas que colocamos, que estabelecemos. Isso, quando se peneira a vida, isso não é nada importante. Capítulo de número 2, ele organiza o pensamento teológico dizendo que não há sentido no prazer, nem na sabedoria e nem no trabalho. Há um versículo que eu separei, Eclesiastes 2:24, ele diz: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar o prazer em seu trabalho. E vi que isso vem da mão de Deus. Então, o fato de estar ocupado, o fato de poder comer, de poder beber, de poder encontrar prazer naquilo que ele está fazendo, é sim a maior riqueza que um homem pode ter. Comer, beber e fazer aquilo que gosta, ponto. E ele diz que isso sim é presente de Deus, e vi que isso também vem da mão de Deus. É como se fosse o prêmio de Deus para essa jornada de batalha e de guerra que a gente vive. No capítulo de número 3 e capítulo de número 4, Salomão vai fazer uma abordagem interessante acerca das injustiças da vida, né? No capítulo de número 3, ele vai falar que não adianta tentar mudar situações que não podem ser mudadas. O capítulo 3 é emblemático porque é o chamado capítulo do tempo, quando ele diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo que nós vivemos obedece ao script natural da vida. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Hoje nós estamos vivendo, por exemplo, o tempo de afastar-se de abraçar. Correto? Desculpe a piadinha aí no meio da aula, mas estamos vivendo o tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de ajuntar pedras, há tempo de espalhar pedras, há tempo de construir, há tempo de destruir. Então há tempo para tudo, para tudo. Não adianta querer mudar aquilo que a vida pré-estabelece para o ser humano. As crises vêm e se vão.
A noite vem, mas daqui a pouco vem o dia. A vida é assim. E isso só pôde ser percebido por Salomão ao final da sua trajetória. No capítulo de número 3 e 4, no final do capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai falar sobre as injustiças da vida. Salomão viu que muitas pessoas não se dedicam à justiça, preferem a maldade, preferem viver mal, preferem machucar as pessoas do que abençoá-las. E tem um versículo que eu também separei, lindo, no capítulo 4, versículo de número 8, que ele diz: havia um homem totalmente solitário, não tinha filhos nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: por que estou trabalhando tanto? E por que razão deixo tanto de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Ele está falando sobre as pessoas que gastam boa parte da vida ajuntando, amealhando riquezas numa busca insana pelo poder, pelo dinheiro, pela riqueza, sem entretanto ter a capacidade de gastar isso com coisas que são abençoadoras, como filhos, por exemplo, como construção de família, como viagens, como tantas outras coisas. Então, as injustiças da vida são tratadas no 3 e 4. No capítulo de número 5, ele fala sobre a possibilidade ou a capacidade e a importância de temer a Deus. Deus está acima da humanidade. Todas as outras coisas são inúteis, mas a reverência a Deus, essa sim faz sentido. Faz sentido. O homem que vive observando tudo e se esquece de que há um Deus, esse homem perdeu tudo. Perdeu o sentido da vida, inclusive. No capítulo 5 e 6, ele vai falar um pouco sobre a busca pelos recursos financeiros. Tremendo. Tem um versículo no capítulo 5, versículo 10 e 11, que diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, porque os olhos não se cansam de ver. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz o menor sentido, diz ele. Quando aumentam os bens, também aumentam os que consomem tais bens. E que benefício traz os bens a quem o possui, se não dar um pouco de alegria aos seus próprios olhos? Ou seja, a busca insana pelas riquezas não faz o menor sentido. No capítulo de número 7, aí é um pouco de conselhos práticos, maravilhosos. Salomão vai dar conselhos úteis de como viver bem, de como agradar a Deus, de como ter uma boa reputação, de como temer a Deus, como ser sábio, como ser rico, como deixar de ser tolo. O sábio evita os perigos da ira e da imoralidade sexual, adverte os jovens, dizendo que no fim de todas as coisas Deus vai trazer tudo isso a juízo. Então aquilo que foi ganho hoje vai ser um prejuízo tremendo amanhã. Então é melhor não ajuntar riquezas para sofrer prejuízos depois. Capítulo de número 9, ele vai falar sobre a desgraça e a morte que vai ser o fim de tudo, que vai atingir a todos. Capítulo 9, versículo 2 e 3, por exemplo, ele diz: todos partiram de um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece sacrifício. O que acontece com o homem bom também acontece com o pecador. Estou falando sobre a finitude da vida, a destruição desse corpo. O que acontece com quem faz juramento acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mal, está cheio de maldade, de loucura durante a vida. E por fim eles se juntarão aos mortos, todos num lugar só, né? Então não adianta, a morte é uma realidade para todos. No capítulo 9 a 11 tem mais uma série de conselhos práticos, aí falando muito sobre o sábio e sobre o tolo. O trabalho do tolo é muito menos eficaz do que o trabalho do sábio, e ele gasta capítulo 9 até o capítulo 11 falando sobre isso. No final do capítulo 11 e no começo do capítulo 12, ele vai falar um pouquinho sobre o conselho para a juventude. Aliás, interessante que esse capítulo de número 12 contém um versículo que é digamos assim, o texto áureo dos cultos de jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Mas por ironia, é que este texto usado para culto de jovens é justamente o texto que faz parte daquilo que na teologia é chamado de o poema da morte.
ele vai fazer uma reflexão, evidentemente, um conselho para o Jó capítulo 11, no capítulo de número 12, ele vai fazer uma reflexão bacana e muito perspicaz dos detalhes da morte. Capítulo 12, Salomão se dedicou à sabedoria e ao conhecimento. Depois de analisar todas as coisas, ele concluiu que o mais importante na vida é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. No fim, é Deus que estabelece a grande justiça, o homem não é capaz disso. No capítulo de número 11, no 12, versículo 13 e 14, ele diz: agora que já ouvi de tudo, aqui está a conclusão. Temas a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque tudo isso é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que também está escondido, quer seja bom e quer seja mal. Ou seja, no final do poema da morte, né, quando ele diz, antes que se despedace a candeia de prata junto à fonte, quando o gafanhoto for um peso, ele está falando da dificuldade do homem ao final da vida de enxergar, de erguer grandes pesos. Ele fala, porque o homem está indo em direção à sua casa eterna. Está falando da condição das pessoas já bem velhinhas e afetadas pela enfermidade, que estão próximos da morte. E aí no final de tudo isso ele diz, olha, então o resultado disso, o resultado dessa vida é um só, é temer a Deus e saber que isso é essencial. Temer a Deus, obedecer os seus mandamentos, isso é essencial para toda a vida. Amém, queridos? Então esse é um breve relato do que é o livro de Eclesiastes, o último livro escrito por Salomão, portanto o último chamado livro poético. Eu sei que essa interação é bem complicada, apenas então somente aqui pelo vídeo, mas lembrando que isso é algo passageiro, e logo logo nós estaremos de volta e será muito bacana partilhar com vocês da palavra de Deus ao vivo. Isso posto, eu quero deixar no final dessa nossa reflexão sobre Cantares de Salomão, e concluindo aqui então a nossa matéria, eu vou passar um pequeno trabalho para vocês que vai estar no grupo do WhatsApp ainda hoje, provavelmente, mas eu quero deixar uma palavra de esperança para todos vocês. Tudo isso que a gente está vivendo, assim como o Salomão pregou ao final da sua vida, são fases da nossa trajetória humana. Não será nem a primeira, nem a última vez que o mundo será inundado com pragas como as que nós estamos vivendo hoje, ok? Independente se é algo que foi plantado, se é algo que veio de sei das quantas, não importa. O mundo viverá isso. E se o mundo vive isso, e nós cremos em Deus, eu tenho que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus está no controle de todas as coisas, então a gente tem que descansar. Porque Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo de número 3, que há tempo para todas as coisas, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso que nós estamos vivendo, queridos, vai provocar uma mudança no final dessa guerra, dessa luta gigantesca. A igreja sairá, na minha visão, uma igreja melhor depois dessa prova, sabe? Os métodos de evangelização serão métodos de evangelização bem mais eficientes depois dessa etapa, porque eu estou vendo pastores que não tinham uma mínima habilidade em lidar com questões de culto online e de mensagens pela internet, e estão engatinhando, estão adorando isso. Então a igreja tinha essa ferramenta na sua mão, disponível e gratuita, e nunca usou. Então esse momento da igreja não poder participar presencialmente vai provocar mudanças na nossa forma de cultuar, de adorar a Deus. Eu preguei domingo agora, que passou, para uma igreja lá nos Estados Unidos, por um programa que agora não vou me lembrar o nome, onde aqui no meu computador eu via os quadradinhos das famílias assentadas, 48 famílias, cento e tantas pessoas assistindo o culto, e a interação daquelas pessoas e a unção de Deus enquanto eu ministrava, e as pessoas glorificando a Deus. Foi um culto poderosíssimo domingo passado, um dos cultos mais poderosos que eu ministrei nesse ano, de brasileiros lá nos Estados Unidos. Agora veja,
quando isso seria possível há alguns meses atrás. E outra, com essas experiências, inclusive experiências muito boas, eu recebi convite de outras igrejas também fora para ministrar. E outra, eu recebi dos irmãos a chance de ministrar curso de teologia à distância para todos eles, de dar palestras, simpósios, seminários em outras igrejas fora do país. Então eu creio que tudo isso que nós estamos vivendo vai levar a igreja num próximo momento a pensar o evangelho, a evangelização, a interação de maneira diferente. Nós estamos muito tacanhos, pensamos até então muito pequeno, muito dentro da igreja, sequer saímos para a evangelização. As pessoas tinham que vir nos nossos templos, a gente fazia o culto do amigo para que as pessoas trouxessem, a igreja não saía. Então hoje, com essa impossibilidade de se reunir, a igreja foi obrigada a sair, mas não dá para sair presencialmente. A igreja está saindo pelas redes sociais, pelos centenas de cultos online. Liga a sua internet hoje à noite, as suas redes sociais, Instagram, Facebook, vai estar chamando, olha, fulano está ao vivo, fulano está ao vivo. Então eu acho que a igreja vai acelerar muito essa questão da evangelização, principalmente as igrejas sérias, e Deus está precisando de pessoas sérias para acelerar essa evangelização, para abençoar as pessoas. Então os meus votos é de que, queridos alunos, a gente entenda esse tempo de Deus, e sem murmuração contra isso, contra aquilo, contra governos. Claro, cada um é partidário defende uma ala do governo, mas acima de tudo isso, como cristão, saber que Deus está regendo com a batuta divina tudo isso que está acontecendo. E tem mais, Deus tem um propósito nessa sinfonia de temores, de medos, de pânico em alguns, de euforia em outros, que nós estamos vivendo. Deus tem um propósito em tudo isso. E porque Deus tem esse propósito, a gente precisa então, como filhos de Deus, descansar no Senhor. Descansa no Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Queridos alunos, Deus abençoe a vida de vocês. Saudade é grande, mas não sei se serei eu professor nas próximas matérias. Quero ser. Me coloquei à disposição do pastor Gessé para ajudar naquilo que for preciso. E mesmo que eu não puder dar mais aulas para vocês, eu vou passar qualquer dia desses aí para a gente tomar um café junto e dar um abraço em vocês. Assim que passar essa pandemia de coronavírus, Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração. Pastor Gessé, Deus abençoe. Querida Jane, Deus abençoe, que tem nos ajudado tanto. Queridos alunos, um beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor. Amém.